Fala aí, gente! Bem-vindos ao meu canal. Vamos ver como o câncer está associado a doenças infecciosas. Vocês sabiam que cerca de 1 a cada 7 casos de câncer eles estão associados a algum tipo de vírus oncogênicos? Não? Então assistam esse vídeo até o final, inscrevam-se no canal, curtam e ativem o sininho para mais notificações. Compartilhem o vídeo e comentem também, isso é bem importante. Sem mais delongas, vamos começar o vídeo. A Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer, IARC, da OMS, classifica os carcinógenos em 5 grupos. O grupo 1, carcinogênicos. O grupo 2A, provavelmente carcinogênicos. O grupo 2B, possivelmente carcinógenos. O grupo 3, não classificáveis, e provavelmente não carcinogênicos seria o grupo 4. Entre os agentes biológicos classificados como carcinogênicos para humanos, estão os vírus Epstein-Barr, o vírus da hepatite B, o vírus da hepatite C, o HIV, o herpes vírus associado ao sarcoma de Kaposi e o HTLV1. E também alguns papilomas vírus humanos, além de alguns agentes não virais, como o Helicobacter pylori, o Clonorchis sinensis e o Opistorchis vivermini, e também o Schistossoma hematóbio. Algumas infecções crônicas por esses agentes contribuem significativamente para o desenvolvimento de câncer, sendo responsável por cerca de 18% dos casos globais. E os estudos epidemiológicos indicam a associação entre infecção e a neoplasia, observando maior incidência tumoral em pessoas infectadas e coincidência geográfica entre infecção e o tumor. Contudo, o vínculo etiológico requer evidências biológicas como a detecção do agente em todos os casos da doença e a reprodução do tumor em modelos experimentais. Além disso, a complexidade multifatorial do câncer humano, geralmente tardio, desafia a implicação direta de agentes biológicos. Então, vírus associados a tumores em humanos. O avanço das técnicas de cultivo celular e de tecidos em laboratório contribuiu significativamente para a compreensão dos vírus e de suas associações com as neoplasias, permitindo então um estudo da função do gene viral e dos processos de transformação celular envolvidos na carcinogênese. Nesse contexto, a integração do DNA viral ao genoma hospedeiro promove uma imortalização celular, uma alta replicação de metabolismo, além de formação de tumores malignos em modelos animais. Contudo, os vírus oncogênicos não são agentes carcinogênicos altamente eficientes, já que apenas uma fração dos indivíduos infectados desenvolve tumores. O câncer associado à infecção viral resulta de uma interação multifatorial, incluindo exposição a carcinógenos, imunidade do hospedeiro, o acúmulo de mutações celulares, enquanto que em alguns casos são diretamente ligados à expressão de genes virais e inflamação crônica. Em outros, fatores adicionais vão desempenhar papéis predominantes. Esses vírus oncogênicos são diversos em genoma, tipo de neoplasia induzida e cofatores necessários, abrangendo majoritariamente então algumas famílias de vírus de DNA, além de alguns retrovírus e o vírus da hepatite C, que é um flavivírus. Vamos ver um pouquinho de cada um deles, então, em relação a essa parte de interação à carcinogênese. Vamos falar um pouquinho do vírus linfotrófico humano de células T. A infecção pelo HTLV1, retrovírus que infecta as células CD4, ele está associado ao desenvolvimento de leucemias e linfomas de linfócitos T, com prevalência em regiões como o sudoeste do Japão, África Central, América do Sul e Central e comunidades aborígenes da Austrália. Embora 3 a 5% dos infectados desenvolvam essas neoplasias após uma latência de cerca de 20 a 30 anos,
A transmissão ocorre principalmente pelo leite materno, sangue e sêmen, sendo a suspensão da amamentação por mães infectadas uma maneira de prevenir, então, a dissociação desse vírus. O genoma viral integrado ao DNA celular, ele promove infecção persistente e expressões dos genes como a Taxis Transactivator X e a REX, que é o Regulator of Expression X, que regulam transcricionalmente funções celulares cruciais como o ciclo celular, reparo do DNA e a apoptose. A proteína TAX, em particular, ela desempenha papel na transformação celular e indução de tumores em modelos experimentais. Além disso, o gene HBZ do HTLV1 Basic Leucine Zipper Factor, ele é um agente viral que codifica tanto RNA mensageiro quanto proteína, ambos implicados na persistência do HTLV1 e na oncogênese. Então ele foi identificado como ativo em células de linfoma HTLV1 positivos, e a disfunção do sistema imunológico provida pelo vírus também é central para a carcinogênese, embora o papel dos anticorpos virais na patogênese ainda não seja bem totalmente compreendido. O vírus da imunodeficiência humana. O HIV-1, o vírus linfotrópico causador da AIDS, utiliza o receptor CD4 e os correceptores CCR5 e CXCR4 para infectar e destruir células críticas à resposta imune. A transmissão ocorre por sêmen, placenta, leite materno, sangue, e o tempo entre a infecção e a AIDS varia de 6 meses a 25 anos. Influenciado também por fatores genéticos, apesar de não expressar oncogênese, o HIV causa uma imunossupressão progressiva, aumentando então a suscetibilidade a algumas outras infecções oportunistas e neoplasias como o sarcoma de Kaposi, que é o herpes vírus tipo 8, ou alguns linfomas por Epstein-Barr vírus e alguns carcinomas anais e cervicais pelo papiloma vírus humano. A proteína viral TAT, o Transactivator of Transcription, pode promover proliferação celular, contribuindo para a oncogênese. Além disso, a alta taxa de mutação do HIV-1 dificulta o desenvolvimento de vacinas e favorece a resistência então a terapias antivirais. O HCV. A infecção pelo HCV está associada ao carcinoma hepatocelular, com mais de 80% dos portadores crônicos desenvolvendo cirrose e maior risco, então, para neoplasia hepática. O HCV também está relacionado a manifestações extrahepáticas, como o linfoma não-Hodgkin, que afeta cerca de 175 milhões de pessoas globalmente. Apesar do vírus da hepatite C não ser diretamente oncogênico e não integrar o seu genoma no DNA celular, proteínas virais como o core viral, a NS3 e a NS5A, desempenham papéis no processo tumorigênico, interagindo com os genes supressores do tumor, como o P53, e promovendo a proliferação celular. A inflamação e o dano hepático crônico são centrais para a progressão das lesões, sendo agravados pelo consumo do álcool, pelo fato do sexo ser masculino e fatores associados a um pior prognóstico. O vírus da hepatite B. A infecção crônica pelo vírus da hepatite B está associada a um câncer primário hepático, afetando cerca de 400 milhões de pessoas mundialmente, com mais de 5 milhões de novas infecções anuais, principalmente pela transmissão vertical. Apesar da maioria das infecções serem assintomáticas, as infecções da infância têm maior risco de persistência viral. Apenas uma parcela dos infectados desenvolve câncer, destacando a influência de fatores como álcool, fumo, aflatoxina B1. A infecção ela pode evoluir para uma hepatite grave, cirrose e um carcinoma hepático.
por transmissão também dos fluidos corporais. O vírus da hepatite B ele age oncogenicamente por mutagênese insercional, desregulando genes como o CMYC e pelo produto viral HBx, que ativa via sinalizações associadas à proliferação celular e ao reparo do DNA, contribuindo então para a propagação das mutações. A resposta imunológica com linfócitos T citotóxicos atacando hepatócitos infectados também promove um dano hepático crônico, podendo levar à cirrose e ao câncer. A vacinação contra o vírus da hepatite B, obviamente, tem reduzido de forma significativa as infecções e, por consequência, os casos de carcinoma hepático, especialmente entre jovens. E o tratamento com interferon alfa e lamivudina também mostra uma certa eficácia, então, no controle da progressão tumoral. O HPV. O câncer de colo de útero é a segunda neoplasia mais comum entre as mulheres, especialmente em países em desenvolvimento, com a maior incidência na América do Sul, África do Sul e da Ásia. Seu principal fator etiológico é a infecção por HPV, cujo DNA é detectado em mais de 99% dos casos. Transmitido por um contato sexual, cerca de 30% da população sexualmente ativa é infectada, embora a maioria das infecções seja eliminada pelo sistema imunológico sem progressão para lesões. A infecção persistente por tipos de HPV de alto risco, como HPV 16 e o 18, está associada ao desenvolvimento de neoplasias intraepiteliais e o carcinoma cervical, com progressão influenciada por fatores como múltiplos parceiros sexuais, início precoce de atividade sexual, o tabagismo e o uso também de contraceptivos orais. Existem mais de 120 tipos de HPV, sendo que cerca de 40 estão relacionados ao trato anogenital. Desses, alguns são classificados como oncogênicos, como destaque então para o HPV 16, cerca de 50% dos casos de câncer cervical, e o HPV 18 em torno de 10 a 20%. O HPV ele também está associado a carcinomas de orofaringe, vulva, ânus e pele. E o vírus expressa as oncoproteínas E6 e E7 que degradam as proteínas supressoras tumorais P53 e PRB, levando à proliferação celular desregulada e à imortalização de queratinócitos infectados. Essas proteínas, elas interagem com diversos reguladores celulares, como as CDKs, as ciclinas, as telomerases, e vão promover alterações na transdução de sinal e na regulação da apoptose. As vacinas, elas são profiláticas contra os mais frequentes tipos de HPV, tipo o 16, 18, 6, o 11, e elas demonstram uma alta eficácia na prevenção de infecções persistentes a lesões associadas a esse vírus. Essas vacinas, elas são seguras, são bem toleradas em diferentes faixas etárias e também para gêneros, e elas já foram rapidamente incorporadas a programas de imunização em vários países. Isso contribui então para a redução também da incidência dos cânceres relacionados à infecção pelo papiloma vírus. A infecção pelo vírus Epstein-Barr está associada a neoplasias como carcinoma, nasofaríngeo, linfoma de Hodgkin e doenças mieloproliferativas em imunodeprimidos, além do linfoma de Burkitt, particularmente em algumas regiões da África, onde a malária é endêmica. O DNA do Epstein-Barr ele é detectado em tumores nasofaríngeos e em cerca de 95% dos casos dos linfomas de Burkitt. O vírus é transmitido por saliva e fluidos respiratórios, infectando inicialmente células epiteliais e depois linfócitos B, seus principais hospedeiros. Embora a maioria das pessoas sejam infectadas ainda na infância, de forma assintomática, apenas uma fração vai desenvolver tumores relacionados ao Epstein-Barr vírus. O genoma viral ele não se integra ao DNA do hospedeiro, mas a sua ação oncogênica decorre da expressão de poucos genes associados à infecção latente e imortalização celular. A proteína LMP1, semelhante a um receptor de superfície, ativa as vias de transdução
de sinal como o NF-κB, o JNK-AP1, que são proteínas quinases, né? O P38, a MAP-PK e a proteína quinase STAT, além de induzir a expressão de BCL2, que inibe a apoptose. Já a proteína EBNA1, que está presente no linfoma de Burkitt, também se mostrou oncogênica em alguns estudos onde foi utilizado camundongos transgênicos. Um rearranjo cromossômico comum em tumores associados ao Epstein-Barr envolve posicionamento do gene MYC próximo a uma região promotora da imunoglobulina, resultando em sua superexpressão, o que contribui para o desenvolvimento tumoral. O herpes vírus associado então ao sarcoma de Kaposi, né? Ou herpes vírus tipo 8. Esse vírus ele é encontrado mundialmente, mas ele apresenta maior prevalência na África Central e entre homens homossexuais. A infecção por herpes vírus tipo 8 está associado ao desenvolvimento do sarcoma de Kaposi e outros tumores derivados de célula B. Embora o mecanismo de oncogênese pelo herpes vírus tipo 8 ainda não seja bem totalmente compreendido, seus genes K1 e K9, eles possuem capacidade transformante, além de apresentar homólogos de oncogênese celulares. Os agentes biológicos não virais associados a tumores em humanos. A IARC, a Agência Internacional de Pesquisa em Câncer, categorizou a bactéria Helicobacter pylori e os eumintos Opistorchis viverrini, Clonorchis sinensis e Esquistossoma hematóbio como agentes carcinogênicos do grupo 1. Acredita-se que o processo de infecção crônica por esses agentes seja a principal causa do desenvolvimento das neoplasias malignas e associadas a eles. O Helicobacter pylori, ele é uma bactéria gram-negativa flagelada, espiralada, que infecta cerca de 50% da população mundial, colonizando o epitélio gástrico. A infecção geralmente ocorre na infância, permanecendo durante toda a vida e evolução variável, com uma evolução variável. A maioria é assintomática, mas alguns desenvolvem gastrites, úlceras, adenocarcinoma gástrico e linfoma malte, que é tecido linfóide associado à mucosa. O câncer gástrico ele é a terceira neoplasia mais comum em homens e a quinta em mulheres, com aumento da incidência mundial, embora tenha diminuído nos países desenvolvidos. Então, classificados pela Agência Internacional de Pesquisa em Câncer como um carcinógeno tipo 1, o Helicobacter pylori ele apresenta prevalência maior em países em desenvolvimento e sua transmissão ocorre por vias oral-oral, gastro-oral, fecal-oral e alimentar. A sobrevivência dessa bactéria no ambiente ácido é facilitada pela produção de urease, que neutraliza então o ambiente gástrico, e pela mobilidade também proporcionada pelos seus flagelos. O Helicobacter pylori expressa uma citotoxina que forma poros na membrana mitocondrial e induz a apoptose, suprimindo a resposta imune e aumenta a permeabilidade entre as células epiteliais. Além disso, cerca de 31 genes formam uma ilha de patogenicidade CAG, que codifica uma proteína chamada CAG-A, e essa interação dessa proteína com vias de sinalização altera a proliferação celular e pode levar ao risco de câncer gástrico a respostas inflamatórias e caracterizadas então pela produção de interleucina 8, que vai ativar neutrófilos e macrófagos, que vão liberar espécies reativas de oxigênio, óxido nítrico, e causam então uma instabilidade no DNA. Diversos fatores, como inflamação crônica, virulência da bactéria e resposta celular do hospedeiro, participam do processo inflamatório, levando à transformação celular e o desenvolvimento então de neoplasias. Os plateumintos, Opistorchis viverrini e Clonorchis sinensis,
Eles são parasitas hepáticos endêmicos no nordeste da Tailândia e no sudeste da Ásia, afetando cerca de 20 milhões de pessoas e representam, então, um importante problema de saúde pública. Os adultos hermafroditas, eles habitam os dutos biliares intrahepáticos de humanos e outros hospedeiros como cães e gatos. O ciclo de vida desse parasita envolve os caracóis de água doce como hospedeiros primários e mais de 130 espécies de peixes de água doce como hospedeiros intermediários secundários. A infecção em humanos ocorre pela ingestão de carne de peixe crua ou mal cozida, contendo as metacercárias, e embora a infecção crônica geralmente seja associada a síndromes como diarreia, dor abdominal e perda de apetite, que pode ocorrer, as complicações incluem uma obstrução dos dutos biliares, uma inflamação e fibrose periductal, infecções crônicas que vão estar associadas às doenças hepatobiliares, o colangiocarcinoma e um câncer originado das células biliares. Os estudos mostram que infecções por esses plateumintos aumentam o risco de desenvolver colangiocarcinoma em cerca de 5 vezes, sendo a principal causa de morte então no nordeste da Tailândia. A carcinogênese produzida por esses parasitas está relacionado a 2 processos principais. Um deles é a hiperplasia epitelial dos ductos biliares. A irritação crônica e a inflamação causada pelos parasitas induzem alterações hiperplásicas adenomatosas, formando células mais suscetíveis ao dano de DNA. E a formação de carcinógenos endógenos. O infiltrado inflamatório gera uma produção de óxido nítrico e compostos de perinitrito, E eles vão promover, então, transformações celulares. Apesar da alta prevalência desses parasitas, os índices de colangiocarcinoma continuam relativamente baixos, sugerindo que outros fatores também contribuem para o desenvolvimento da doença. Então, assim, esses plateumintos eles são considerados os maiores promotores que vão insidiar um câncer. O esquistossoma hematóbio. A esquistossomose urinária ela é causada pelo esquistossoma hematóbio, que é uma parasitose endêmica na África e na região do leste do Mediterrâneo. O homem é o principal hospedeiro definitivo, enquanto que os caracóis de água doce da espécie Bulinus servem como hospedeiros intermediários. A forma infectiva do parasita, que é a larva cercária, ela penetra na pele através da água doce e se aloja na circulação sanguínea, migrando para os vasos da bexiga e do sistema geniturinário, onde vão depositar então seus ovos. Os sintomas comuns incluem disúria e hematúria devido à deposição dos ovos na parede da bexiga, causando uma ulceração e uma inflamação. Complicações graves vão incluir também uma pielonefrite, uma hidronefrose e uma insuficiência renal fatal devido aos granulomas nos ureteres. A manifestação da doença varia conforme a duração e a infecção e a localização no ser humano. Há uma forte associação entre a infecção do esquistossoma hematóbio e a alta prevalência de carcinomas epidermoides de bexiga, que representa cerca de 31% das neoplasias malignas no Egito e são comuns em países como Iraque, Zâmbia, Malawi e Kuwait. A IARC também considera a infecção por esquistossoma hematóbio como uma causa principal para o desenvolvimento de câncer de bexiga, aumentando o risco em cerca de 5 vezes. Além disso, a infecção também está ligada à prevalência do câncer cervical, devido à facilitação da infecção pelo HPV. Então, a carcinogênese associada ao esquistossoma hematóbio envolve uma fibrose causada pelos ovos, levando a uma hiperplasia, a metaplasia epitelial na bexiga, infecções bacterianas crônicas, resultando na produção de nitrosaminas e compostos carcinogênicos, a retenção prolongada na urina, aumentando a concentração de produtos carcinógenos no ambiente da bexiga, e o aumento da beta-glucuronidase da bexiga como consequência da infecção. Portanto, a resposta imune do hospedeiro
contra os ovos e as reações inflamatórias subsequentes estão entre os principais mecanismos envolvidos na carcinogênese. E vamos para algumas conclusões e perspectivas, né? Cerca de 20% dos cânceres em humanos são causados por agentes infecciosos com impacto maior em países em desenvolvimento devido à falta de medidas profiláticas adequadas, o acesso limitado a cuidados da saúde e fatores socioeconômicos adversos. O controle efetivo de infecções por esses agentes poderia reduzir significativamente a incidência de tumores. No entanto, ainda há lacunas no conhecimento sobre os mecanismos patogênicos e na transformação celular associados a esses agentes. Além disso, a redução de outros fatores de risco também contribuiria para diminuir a mortalidade por câncer. Estudar a relação entre agentes biológicos e neoplasias pode viabilizar novas abordagens diagnósticas e prognósticas por meio da identificação de marcadores tumorais específicos. Bom, gente, por enquanto é isso. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixe aquele like bacanérrimo para encher meu coração de alegria. Fiquem com Deus, permaneçam bem, permaneçam seguros e até o próximo vídeo.